E a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Essa conta aí não fecha não, viu? No final das contas. Não fecha. É um doido no meio do monte de doido, dá uma doidice só. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus pela vida dos meus irmãos, né? Aqui eu me sinto em casa. Eu conheço a história desta igreja, conheço a história do meu irmãozão, pastor Anderson. Nós tivemos 4 anos de teste para ver se a gente virava amigo, e deu certo. A gente estudou do lado assim, ó, 4 anos, Rodrigo. Ele sentava de um lado, contando as doideiras, e eu contando do sonho doido do outro lado. 2 idiotas, na visão de todo mundo era. Essa é a verdade. Na visão de todo mundo, talvez você nem saiba disso. Mas eu e o pastor Anderson, no nosso tempo letivo no seminário, a gente era taxado mesmo, como 2 caras sem noção de nada nessa terra. E hoje eu cheguei à conclusão, pastor Anderson, a gente é sem noção mesmo, cara. Glória a Deus por isso. Tivesse noção e a gente ia ser igual a todo mundo, né? Quero glorificar a Deus pela vida do meu irmãozão, pastor Lelis. Pastor Lelis, as suas palavras, elas são muito pesadas para mim. Quando você olha para mim e enxerga dom de mestre, eu entendo isso como um elogio vindo da parte do Senhor para o meu coração. Apesar de não me considerar nem mestre, nem... Estou tentando aprender ainda as Escrituras. Eu tenho, ao longo dos anos, me dedicado a isso e me preocupado muito com isso. Eu vejo essa necessidade, eu vejo esta carência de modo geral. Quando eu falo que esse sentimento é recíproco, porque a gente tem uma cultura brasileira tão discrepante quando se trata do ministério profético. Tem um monte de camarada aí, sem Deus em sua essência, sem princípio da palavra do Senhor, se dizendo profeta, e muitas vezes, eita glória, aleluia, se dizendo profeta e falando tantas bobeiras, tantas besteiras aí para o povo de Deus. E a nossa cultura brasileira é complicada, porque as pessoas aceitam isso. E às vezes chega a doer o coração da gente. Mas quando eu vejo um homem de Deus como você, uma autoridade, como profeta do Senhor, se levantando para promover a casa de Samuel, para se colocar na brecha, de ser voz de Deus na vida das pessoas, isso realmente me faz entender que o reino de Deus é completo. Eu tenho certeza que por muitas vezes você não se viu fazendo o que eu faço. E eu muitas vezes também me vejo assim, olho para você e não me vejo fazendo o que você faz. E é isso que nos faz ser completos. Cada um na sua função e o nome do Senhor sendo glorificado. Pessoas sendo alcançadas, sendo abençoadas. E este é o nosso maior propósito. E como eu sei que a conferência Casa de Samuel é uma conferência profética, eu quero compartilhar uma palavra profética ao seu coração. Por isso, por favor, abra a sua Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Eu sei que até as criancinhas aqui conhecem esse versículo de cor salteado. O tema que eu vou ministrar nesta tarde é: ouça a voz de Deus, obedeça e siga o caminho. Repita comigo assim: ouça a voz de Deus, obedeça e siga o caminho.
depois que nós lermos este versículo, não feche, pode deixar o capítulo 14 das Escrituras Sagradas aberto. O Evangelho de João, capítulo 14, verso número 6, diz assim, a palavra do Senhor. Disse Jesus, eu sou o... Vocês estão comigo aí? Eu sou o... A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos, Senhor, esta é a Tua palavra, Pai, e aqui estamos para ouvir a Tua voz. O Senhor tem liberdade, Senhor, nesta tarde, para ministrar ao nosso coração, para falar conosco como o Senhor quiser falar. Tudo que nós precisamos, Pai, é entender, é compreender aonde o Senhor quer nos levar através da Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós, todos os dias, podemos tomar a decisão, que caminho vamos seguir e o que vamos fazer. As decisões que nós tomamos, ela diz muito sobre o que nós somos. Afinal, nós somos resultado das nossas decisões. Aquilo que eu decido fazer vai descrever quem eu sou. Afinal, eu posso falar o que eu quiser, mas as minhas atitudes, elas vão demonstrar quem eu sou. Então eu faço as escolhas, eu tomo as decisões, eu escolho qual caminho seguir, o que fazer, e isso com certeza vai descrever a minha identidade. E é claro que todos os dias há uma batalha espiritual muito grande em torno disso. Por quê? Eu tenho que cumprir a vontade de Deus, e o Antigo Testamento vai chamar a vontade de Deus de Derak, enquanto no Novo Testamento vai chamar de Plerontês. A ideia desta palavra é a mesma. A vontade de Deus nada mais é do que instruções do Senhor para que sigamos e cumpramos o seu propósito na face dessa terra. Todos os dias da nossa vida, nós vamos ter quem? Nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, está aí na sua Bíblia, capítulo 14, verso 26, deste Evangelho de João, nos dizendo o que nós temos que fazer, nos dizendo qual caminho nós devemos seguir, nos dizendo aonde nós devemos agir e o que devemos falar, como devemos proceder diante das circunstâncias. A escolha de obedecer esta voz, de cumprir a vontade do Senhor, de seguir o direcionamento do Senhor, é nossa, é minha, é sua. Dentro desta vontade soberana de Deus, existe a nossa vontade. E a verdade é que nós temos uma performance deformada. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos declinações, e a Bíblia vai chamar essas declinações de vontade da carne. A nossa carne quer conforto. Eu tenho certeza absoluta que se fosse pela sua carne, domingão de tarde você estaria deitado assistindo alguma coisa. Você estaria lá sentado no sofá com o controle na mão e com o ar-condicionado tocando lá. Eu tenho certeza absoluta disso. Nossa carne quer conforto. Nossa carne quer sossego. Nossa carne, ela nos distancia de Deus, ela nos distancia daquilo que o Senhor quer para nós. A nossa carne, ela nos distancia da vontade do Senhor. Você já parou para pensar como que é muito mais fácil fazer a vontade da nossa carne do que cumprir a vontade do Senhor? A verdade é uma só: nossa carne não gosta de orar, nossa carne não gosta de ler, nossa carne não gosta de estudar, nossa carne não gosta de servir o Senhor no reino dele. Nossa carne não quer. Dentro desta vontade de Deus e vontade da nossa carne, nós temos que tomar todos os dias a decisão de que caminho vamos seguir, que voz vamos ouvir, a voz da nossa carne ou a voz do Senhor. E é claro que as Escrituras Sagradas vão traçar, desde o início da história da humanidade, homens, servos e servas do Senhor, que aprenderam a ouvir a voz de Deus e seguir o caminho. Essa decisão é nossa. Deus não vai descer do céu, pegar na tua mão e te obrigar a fazer nada.
A única coisa que Deus vai fazer é que se você disser assim: Senhor, nessa caminhada eu não quero ir sozinho, eu preciso que o Senhor venha comigo de mão dada e me leve aonde o Senhor quer que eu vá, aí sim Ele vai estar conosco. Agora, se a gente decidir sozinho, Ele ainda vai ficar o tempo inteiro assim: ei, dá um espacinho aí para mim. Ei, não é por aí as coisas. Você vai se prejudicar lá na frente. Vai dar ruim, que nem diz a molecada, lá na frente. Não vai dar certo o negócio. Mas se a gente quiser seguir sozinho, Ele não vai entrar e fazer a gente seguir o caminho à força. Esta é uma decisão nossa, única e exclusiva. Eu provo para você de Gênesis, Apocalipse que essa é uma verdade. Eu não vou ter tempo, claro, mas vou tentar aqui rapidinho fazer aqui um exercício mental. O que o Senhor disse para Adão? O Senhor disse assim: Adão, sua tarefa é muito fácil. Você vai pôr nome nos animais, vai cuidar da terra, tudo que os seus olhos conseguem enxergar, é isso que o texto está querendo dizer, é seu. Você só vai comandar. Imagina Adão, e eu tenho uma inveja santa dele, chegar lá e falar: estou com vontade de comer uma pera. Ele comer a pera, amanhã ele chegar e falar assim: rapaz, já nasceu outra. Porque Deus deu a medida suficiente e necessária. Nem sobrava, mas não faltava. Adão tinha todas as regalias. Você já parou para pensar? O que é viver sem dor de cabeça, sem estresse, sem ansiedade? Adão era um homem altamente privilegiado. Qual que era a voz de Deus para ele? Usufrua de tudo que eu te dei, só não coma da árvore da vida, porque você vai ter discernimento entre o bem e o mal. Qual que era a voz de Deus para Adão? Não coma. O que Adão tinha que fazer? Só não comer. Mas aí Adão escolhe fazer as coisas do jeito dele, seguir o seu próprio caminho. Só que quando nós fazemos as escolhas erradas e seguimos o nosso caminho e não ouvimos a voz de Deus, nós temos que colher as consequências. E as consequências nem sempre vão recair só sobre a gente. Naturalmente, as consequências vão cair sobre todas as pessoas que estão do nosso lado. Se você olhar para o texto, o que Adão deveria ter feito? No momento em que o Senhor vem no jardim, procura, não acha Adão, Adão está envergonhado atrás dos arbustos, e em vez de reconhecer o seu erro, o que ele faz? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é sempre do outro. Adão não ouviu a voz de Deus, ele era o sacerdote, ele que tinha que assumir a circunstância, mas ele prefere pôr a culpa na mulher. Por quê? A culpa é sempre do outro. Ah, eu não estou seguindo o caminho de Deus, não estou vivendo uma vida de oração, não tenho uma devocional, minha vida não é uma dedicação ao reino de Deus. Por quê? Ah, porque eu trabalho demais, porque minha mulher me estressa, porque meu esposo não sei o que lá, porque meu filho e minha filha não sei o que lá. A culpa é sempre do outro, é nunca da gente. É muito mais fácil para nós colocarmos a culpa nos outros pelas nossas incapacidades, pelas nossas insuficiências. É isso que Adão está fazendo. Está dando nome para o erro que ele cometeu. Não é isso que o Senhor nos ensina. Ouvir a voz de Deus é seguir o caminho. Se eu errei, o que eu tenho que fazer? Imediatamente me arrepender. Se arrepender é converter o meu caminho. E quais foram as consequências? Adão, a partir de hoje, você realmente conseguiu o que você queria. Agora você consegue discernir o que é bem e o que é mal. Só que eu vou dizer para você, conhecer o mal é a pior coisa, porque até agora você conhecia só o bem. Todo mundo colhe as consequências. A humanidade toda passa a ter participação no erro de Adão. E até hoje, todas as vezes que você sentiu uma dor de cabeça, lembra, Adão não ouviu a voz de Deus. Adão não fez o que o Senhor mandou. Adão não andou no caminho que o Senhor tinha determinado para ele andar.
E é claro que, se ele tivesse ouvindo a voz de Deus, até hoje, nós estaríamos no paraíso. O cabelo não ia cair, a gente não ia ter obesidade. Eita glória, hein? Viver sem ansiedade, sem tentação, sem boleto. Não é verdade? Tudo que a gente quisesse, a gente ia ter. Para que eu ia precisar de boleto? Eu não quero boleto, você quer? Eu não quero não. Era só ter seguido a voz de Deus. Abraão, Deus disse para ele assim, ó: Abraão, meu filho, olhe para as estrelas do céu, olhe para as areias do mar. Gênesis capítulo de número 12. Eu farei da sua descendência uma grande nação. Repita comigo assim: Abraão só tinha que ficar debaixo da promessa. Não precisava de mais nada. Era só obedecer a voz do Senhor e andar pelo caminho. O que Abraão resolve fazer? Ajudar Jesus, ajudar Deus. Estou ficando velho. O que eu vou fazer? Vou ter uma descendência mesmo, mas vou ter do meu jeito. E quando a gente decide não ouvir a voz de Deus e fazer as coisas do nosso jeito, nós trazemos consequências, não só sobre nós, mas sobre todos que estão ao nosso redor. Abraão não ouve a voz de Deus, engravida Agar, nasce Ismael, e até hoje o povo de Israel está sofrendo as consequências. Todas as vezes que você ler no noticiário, homem-bomba em Israel, bombardeio em Israel, família foi trucidada em Israel, lembre-se, Abraão não ouviu a voz de Deus. Era só ter ficado debaixo da promessa. Desobediência gera consequências. Ismael nasceu, e até hoje a descendência de Isaac, filho da promessa, e de Ismael, vivem em conflito. Viver debaixo da promessa é o maior privilégio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa entender qual é a promessa e viver debaixo da promessa. Porque se você viver debaixo da promessa, vai dar certo. Você não precisa dar jeitinho para Deus. Ô bonitão, bonitona, Deus nunca precisou da nossa ajudinha. Deus nunca precisou do jeitinho nosso para resolver as coisas. Deus é soberano, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E se Ele prometeu, bendito é o nome do Senhor por isso. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É só a gente não atrapalhar. Fala para a pessoa que está do seu lado: estou em dúvida, eu não sei quem está atrapalhando mais as coisas. Se é eu ou se é você. É só ficar debaixo da promessa. Pastor, mas eu tenho 100 anos, a mulher tem 90 anos. Espera a promessa. Não é no seu tempo, não é no seu dia, não é do seu jeito, não é como você quer, é do jeito que Ele falou. Bendito é o nome do Senhor por isso. É do jeito que Ele falou. Deus disse para Moisés: vocês vão conquistar a terra. Fica debaixo da promessa. Toca na rocha. O que Moisés preferiu fazer? Espancar a rocha. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é o caminho mais fácil. A voz de Deus é o melhor. Era só ter tocado, rochinha, e tinha saído água. O cara que dá um Hadouken, um Horyugen, lascou tudo. A nossa raiva, a nossa ira, o nosso ímpeto, a nossa ganância, a nossa ansiedade, a nossa obsessão, estraga as coisas. Se toca, tranquilo. 40 anos, porque não ouviu a voz de Deus. Mas Deus disse que o povo ia
entrar na terra prometida. Aí Moisés vai, Josué assume. O que o Senhor diz para Josué? Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então era só tomar posse, só conquistar. Conquista a cidade de Aia. Agora vamos para Jericó. Jericó, muros, 6 metros, 10 metros de largura, não dá. Na pancada, não dá. Metralhadora, não vai. Senhor, a gente precisa entrar, foi o Senhor que prometeu. Ei, acalma o seu coração. Foi Ele que prometeu. Não é uma rocha, não é um muro, não é uma barreira que vai impedir os propósitos do Senhor na sua vida. O que é um murinho? 6 metros por 10, o que é isso para Deus? Para mim não, para mim eu não tenho bobcat para esse negócio, não tem tem nem ferramenta para quebrar esse negócio. Agora Deus tem a ferramenta certa. E qual foi a ferramenta de Deus? Eles precisaram colocar a mão em nada. Dá a volta aí, em volta. Quantas voltas, Senhor? 7? Só isso. Dá para dar correndo, né, pastor Lélia? Jogador deve estar correndo já. Brum, pronto, agora é só conquistar. A hora que Josué vai para conquistar, e aí eu já estou no capítulo 7. 6 cai as muralhas, capítulo 7, ele diz assim: ei, vocês não precisam pegar nenhum pertence de Jericó. Eu já dei na mão de vocês. Não tragam nenhum despojo. Ou seja, não traz uma sacolinha de nada de mercado. E o que acontece? Acã, o abençoado, versículo 20, vê lá uns cacarecos de prata, de ouro. Fala, opa, vou ficar um pouquinho mais rico que os outros aqui. Vou dar uma melhorada na minha situação. E ó, põe dentro do seu alforje, dentro da sua mala. E aí o povo vai conquistar. E naquele dia, diz a palavra do Senhor, 36 fortes guerreiros foram derrotados no arraial do Jericó. Imagina os soldados voltando frustrados, dizendo: Deus falou que ia dar nas nossas mãos. O que aconteceu? Qual foi o problema? Alguma coisa está errada aqui. Josué consulta o Senhor: Deus, eu preciso ouvir tua voz. E é assim que o líder faz, não é? A hora que o sapato aperta, o líder de verdade assume a responsabilidade. Tem que pôr a cara. Tem que pôr a cara no pó. Tem que buscar o Senhor. E é o que Josué faz. Homem de Deus, mulher de Deus, tem coisa que é entre você e Deus. Você tem que pôr a cara no pó até ouvir a voz de Deus. Ninguém estava entendendo, Josué muito menos. Ô Senhor, o Senhor falou que era só chegar lá, era nós. Agora, deu errado. E o Senhor disse para ele assim: ei, no meio do seu arraial, tem despojo. Tem impedimento no meio desse arraial. Aprendendo a ouvir a voz de Deus, não é? Era só ter ido lá, vencida a batalha, e não precisava trazer um garfo sequer. A hora que todos os chefes de família ficam na frente das tendas, os soldados chegam para revistar a tenda de Acã. E dentro da tenda de Acã estavam os pertences. A Bíblia vai dizer no verso de número 21, que a cobiça de Acã trouxe ruína para a sua casa e para todo o arraial de Israel. Quando a gente não ouve a voz de Deus, não segue o caminho
todos que estão à nossa volta sofrem as consequências. A Bíblia diz que Acã é levado para o meio do arraial. E Acã foi sozinho? Não. Foi junto com ele a sua esposa e os seus filhos. Você consegue imaginar a cara, o rosto, a expressão da mulher de Acã, olhando para ele e dizendo assim: por que você fez isso? Não precisava disso. Você consegue olhar as Escrituras e enxergar o filho dizendo assim: pai, era só ter ouvido a voz de Deus. Você consegue entender que o erro de Acã foi tão grave por não ter ouvido a voz de Deus, que ele e toda a sua família foram apedrejados até a morte. Quando a gente erra, não ouvindo a voz de Deus, mudando o nosso caminho, a nossa rota, nesse caso, por ambição, todos que estão ao nosso redor colhem as consequências. Tem um rei que deveria ter aprendido com Acã, né? Mas não aprendeu não. Fez a mesma coisa. Deus disse para Saul assim: vai lá, eu já dei na mão de vocês aquele arraial. Mata o rei Agag e não traz nada. O que Saul faz? Senhor, eu trouxe o rei porque ele é sabidão. Ele é o cara. É teólogo, é mestre, tem doutorado. O cara é o cara. O que mais você trouxe? Falei, tinha uns bezerros lá. Rapaz, nós vamos comer picanha até amanhã aqui. Já estou até vendo aquela costela no fogo de chão. Mas Senhor, o melhor do rebanho eu vou oferecer para o Senhor. Quem disse que Deus gosta de agrado? Quem disse que Deus gosta de barganha? Quem foi que disse que Deus está disposto a negociar com a gente? O ABC de Deus é diferente, é só obedecer, não tem ABC. Ele não entendeu isso. Ele tinha tudo para ter um reinado bem sucedido. Saul tinha tudo para ter terminado a sua história da maneira mais linda da face da terra. E para mim, ele é um dos homens que sofreram as piores consequências na face dessa terra, porque o Senhor disse assim: a minha presença não estará mais sobre você, e a partir de hoje, espírito das trevas vão te assolar. Repita comigo assim: eu não quero perder por nada nesse mundo a presença de Deus na minha vida. Você está entendendo o peso desta palavra nesta tarde? Você está entendendo o que o Senhor está ministrando ao nosso coração nessa tarde? Ouça a voz de Deus, só faça o que Ele te mandou. Esse é o caminho. Não tente resolver as coisas do teu jeito, não tente melhorar as coisas para você, não tente melhorar as coisas para Deus. Viva o propósito de Deus como Ele ordenou e vai dar certo. Saul se torna um endemoniado sem a presença de Deus. Eu não consigo medir, pastor Anderson, como seria viver na face desta terra sem a presença de Deus. Todos nós estamos sobre o jugo do pecado de Adão. Tem dia
que a gente está só o pó. Ou só eu sou assim? Tem dia que até o canto do passarinho angustia nossa alma. Mas basta a gente fechar a porta do quarto. Basta a gente entrar na casa do Senhor e ouvir a primeira oração. Basta a gente ouvir o som do violão, do teclado. É essa presença que eu estou falando nessa tarde. Faça de tudo, mas não permita que esta presença se afaste de você. Entenda nessa tarde, nós não somos nada, nós não faremos nada, nós não chegaremos a lugar algum, se esta presença não estiver sobre a nossa vida. Valorize esta presença. Essa semana eu saí para orar. E o meu período de oração acredito que é bem parecido com o pastor Leles, é uns 10, 14 quilômetros mais ou menos. Eu estava com o meu coração tão apertado, falando: Senhor, é só o Senhor. Sabe aquele dia que você sai assim, ó? Eu estou fazendo mestrado em psicanálise, doutorado em teologia, então eu falo: Senhor, minha válvula de escape é o quê? Aprender, estudar. Coloquei minhas aulas, estou aqui, ó. De repente, sumiu o som. Eu escutei a voz do Senhor dizendo assim, ó: eu sou o teu pastor, e nada te faltará. Eu sentei na beira da estrada de terra e comecei a chorar, dizendo: era isso que eu precisava, Senhor. Era essa palavra que eu precisava, Senhor. Era isso. É a presença. É a presença. Você está sentindo? Você está sentindo? É a presença. É a voz dele que acalma a nossa alma, é a voz dele que nos fortalece, é a voz dele que nos motiva, é a voz dele que não nos deixa parar, é a voz dele que nos faz seguir em frente, é a voz dele que nos leva ao alvo. Faça de tudo, só não perca esta presença. Olha a palavra de Moisés: Senhor, eu vou, que esse povo rebelde tudo, mas eu só vou se tua presença for comigo. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. Era só ouvir a voz de Deus. Deus estabeleceu Davi como rei de Israel, era só obedecer a voz de Deus. Quando a gente não ouve a voz de Deus, faz as coisas do nosso jeito, todos que estão ao nosso redor sofrem. Era só Davi ter ido para o campo de batalha, ficado sentado lá na sua cadeira confortável e ver o exército vencer. O que Davi faz? Tira férias do reinado. Não, já vencemos a batalha. Não ouviu a voz de Deus, viu Betseba se banhando. E qual foi a palavra do Senhor? Você matou Urias, você se deitou com uma mulher que não era sua. A partir de hoje, Davi, a espada estará sobre você e sobre a sua descendência. O que eu estou querendo te dizer nesta tarde é que os nossos erros trazem consequências
para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ouvir a voz de Deus é sempre o melhor caminho. O povo de Israel tinha tudo para andar no caminho do Senhor e ser bem-sucedido em todas as esferas, porque o Senhor disse: eu sou com vocês. Não adorem outros deuses, andem na minha lei, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Era fácil. O que o povo de Israel escolheu? Adorar os ídolos. E tem uma igreja brasileira, dentro da igreja de Jesus, que está cada dia mais trazendo altares. O mesmo erro do povo de Israel está acontecendo nos nossos dias. Era só ouvir a voz de Deus e não criar ídolos para si mesmo. O povo de Israel escolheu o caminho dos ídolos. Período dos juízes, após o período de Josué. Vocês estão comigo? Estão comigo? Estão entendendo? São 150 anos de paz e 300 anos de sofrimento dos 13 juízes. Dos 19 reis de Israel, 18 deles não andaram nos caminhos do seu pai Davi. Por isso sofreram as consequências. Dos 21 reis do reino de Judá, 21 não foram aprovados pelo Senhor. E o último rei, ele vê a sua família ser sacrificada na sua frente, depois ele tem os seus olhos vazados, e ele morre igual um animal, no cativeiro babilônico, o rei Ezequias. Ouvir a voz de Deus é o melhor caminho. O povo de Israel fez as suas próprias escolhas. Com isso, eles viveram sofrendo as consequências. Até o dia que Jesus Cristo veio sobre a face dessa terra. E aí Jesus se apresenta para os seus discípulos dizendo: olha, eu vou morrer na cruz, mas é para o perdão dos vossos pecados. Capítulo 14, que nós acabamos de ler: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, e logo logo eu vou voltar para buscar vocês. Eu sou o caminho. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Tudo que nós temos que fazer, seguir o caminho, ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Jesus e colocar em prática tudo o que Ele fez. Ele disse assim: eu vos dou a minha autoridade. Ouvir a voz de Deus como igreja é viver na autoridade de Jesus. Ele disse assim: no meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Esta é a voz do Senhor para nós. Esta é a voz do Senhor para a igreja. Você recebe esta palavra nessa tarde? A autoridade de Cristo está sobre a sua vida. É para expulsar demônios, é para curar enfermos, é para proclamar a libertação do Senhor, é para trazer cura a esta humanidade morta. Esta autoridade está sobre a minha vida, sobre a sua vida. O que diz esta palavra? Versículo de número 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farão obras maiores. Você está lendo aí? Evangelho de João capítulo 14, verso de número 12. Farão obras. Esta é a voz de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: essa é a voz de Jesus. Estamos falando de obras maiores. Tudo que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus e seguir o caminho. Pastor, o que é autoridade? Esta exousia no original, traduzida para nós aqui, é Jesus pegar a sua farda
e colocar sobre nós. Tem algum militar aqui? Tem alguém que é militar aqui? Você vai entender esse negócio. O cara sem a farda, ele é cara comum. Se um cara sem a farda chegar ali na beira da rodovia e estender a mão para a carreta, o que a carreta faz? Passa em cima. Agora, se o camarada tiver com aquela roupa bonita dele, que tem até ombreira, né? E ele fizer assim, pode ser a carreta em 300 por hora. O pé do camarada afunda. Ele para a carreta, olha e diz assim: pois não, senhor. Não é assim? Não é assim? A farda de Jesus, é isso que ele está dizendo. Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, está sobre vocês. Vão, curem os enfermos, expulsem os demônios. Nada vai danificar, fazer mal para vocês. Essa autoridade que está sobre nós, esta é a voz de Deus para nós. Você está com medo do quê? Você está pensando que é só o pastor antes que tem que orar por enfermo aqui? Só o pastor Lélio, só os pastores? Essa autoridade não precisa de credencial. É só ser servo. É só entender que a autoridade de Cristo está sobre nós. Eu vou encerrar essa palavra dizendo para você que coisas maiores não é nem o que Jesus fez. E olha que Jesus fez muita coisa. Paralítico, morto. Eu ainda quero viver esse período como igreja. Você tem esse sentimento no coração que eu tenho? Por isso que eu falo que a gente não é normal. E não é para ser normal mesmo. Mas eu quero de verdade. E que seja isso uma palavra profética sobre esse lugar. Que um dia antes de qualquer pessoa levar o filho morto, ou levar o esposo ou a esposa morta lá para a funerária, trazer aqui para a igreja. Falar assim, ó, Jesus falou que vai fazer coisas maiores, então vamos começar aqui hoje. Eu tenho esse desejo, Rodrigo, um dia de estar pregando lá na igreja, a mulher entrar, o homem entrar e falar assim: ei, morreu. Eu falei: morreu nada. Não é coisa maior. Eu tenho esse desejo santo no meu coração, de ver obras maiores. Para vermos obras maiores, nós só precisamos entender que Jesus está falando com a gente. Quem é o instrumento de Deus que Deus vai usar para fazer coisas maiores? Eu, você. É esse o instrumento de Deus que Deus quer usar aqui na cidade de Cianorte. Essa notícia que eu tô doido para dar no meu Instagram. Eu sonho um dia, Hermin, chegar lá na Bandeirante e falar assim: ei, hoje eu não vou gravar momento de fé. Hoje eu só vou dizer para vocês que nós estávamos reunidos na nossa igreja domingo, e a mulher chegou igual doida, dizendo que o filho dela tinha morrido. A gente orou e o menino foi batizado no Espírito Santo. Eu quero dar essa notícia um dia na Bandeirantes. Chegar lá e falar assim: ó, câmeras aqui, ó, foca aqui. Meu irmãozão, pastor Anderson, estava pregando lá na Peniel, em Cianorte. E foi um negócio doido, inexplicável. Ressuscitaram, o paralítico andou. Não é obras maiores. É só nós não temermos e entendermos que esta é a voz de Deus para nós. Quantos querem ser usados pelo Senhor para obras maiores?
Eu vivo debaixo dessa palavra. Eu quero ver com os meus olhos. Eu não quero ficar contando de púlpito que o Benny Hinn, que o Billy Graham, que o Finney, que o Charles Parham, que o Ingrid Moody. Eu não quero ficar contando a história desses homens. Eu sei que o Senhor pode fazer nos nossos dias, porque esta é a voz dele. Esse versículo 12 está na sua Bíblia também? Tá? Então se coloque de pé. Pastor Lelis falou que eu podia ficar à vontade. Eu sei quantos não vai brigar comigo também. Então eu quero que você saia do seu lugar. E você vem aqui na frente no altar, para dizer assim: Senhor, eu quero ver obras maiores. Você tem coragem de fazer isso? A gente não está brincando de igreja nessa tarde. Isso aqui é casa de Samuel. É aprendendo a ouvir a voz de Deus.